Tentando organizar a próxima semana. É uma votação muito importante, com quórum alto, uma matéria difícil. Então a gente tem que organizar o processo de votação, começar a conversar com os líderes para organizar direito o quórum da próxima semana, que precisa ser alto, para que a gente não tenha nenhum risco quando o debate da matéria acabar e a gente puder entrar no processo de votação entre terça e quarta-feira. Acho que ficar falando de número não é bom. A gente tem a nossa conta, a gente tem a nossa projeção, outras projeções estão sendo feitas, né? A própria imprensa está fazendo. 330, 325. Sei. Olha, nós temos que ter a tese que o importante é ganhar. Então nós vamos ganhar uma boa margem para uma matéria que até um ano atrás era muito difícil você chegar nesse momento com uma perspectiva de vitória. Então acho que esse ambiente que é o mais importante, que é um ambiente de compreensão do parlamento, e se o parlamento hoje compreende a importância da matéria, é porque a sociedade compreende, porque o parlamento é o reflexo do que a sociedade pensa. Eu acho que segunda a gente está chamando para a noite para votar a medida provisória 876, que ela vai perder a validade. A gente também começar a avaliar o quórum. A partir de segunda eu começo a conversar com os líderes para a gente poder ter uma noção da presença dos deputados e das deputadas. Faz esse debate na terça-feira, o dia inteiro, né? Depois de quebrar o interstício na terça, de manhã. E a partir do final da parte da tarde de terça-feira, eu acho que se começa o processo de votação, respeitando todos os instrumentos regimentais de obstrução dos partidos de esquerda. Eu recebi agora também alguns representantes dos servidores públicos, tenho conversado por telefone com alguns representantes da Polícia Federal, sempre na linha que o que nós construímos para os dois regimes não pode ser diferente para as polícias. E o que a gente construiu representa um caminho para que se gere o mínimo de relações iguais ou muito parecidas entre todos os sistemas do regime de previdência brasileiro. A primeira quebra é essa das duas sessões e, dependendo de quando a gente começa o processo de discussão da matéria, talvez não seja nem necessário, porque a primeira sessão será segunda, terça de manhã. A partir da segunda sessão de terça já pode entrar em pauta a emenda constitucional. Mas se for necessário, eu acho que a maioria e o partido do governo, eles têm votos, com certeza, para a quebra do interstício, e vamos trabalhar para que a gente tenha voto para a aprovação da emenda. Primeiro tem que ganhar o primeiro turno. Essas votações você não pode tratar desse segundo passo, tem que entender qual vai ser o resultado do plenário. Se o resultado do plenário for o que está se projetando uma vitória contundente, aí você tem mais respaldo político para pensar numa quebra. Então não dá para avaliar se a gente consegue quebrar o interstício do primeiro para o segundo turno. É uma emenda constitucional polêmica, talvez seja importante algumas horas que, ela aprovada, ela volte para a comissão, para a redação final e volte para o plenário para dar mais segurança jurídica, para que a gente não tenha nenhum tipo de risco depois no judiciário, né, em alguma ação no Supremo. Então todos esses cuidados a gente precisa ter para que a matéria tramite respeitando as regras do jogo, para que lá na frente a gente não tenha nenhum tipo de risco de ter a matéria bloqueada pelo Supremo, como aconteceu em outras matérias ao longo dos últimos anos. Eu não quero trabalhar do segundo turno, vamos trabalhar o primeiro turno. Quando a gente ganhar o primeiro turno, a gente trabalha o segundo turno. Presidente, então... Pode ser que sim, depende do resultado do primeiro turno, mas eu estou confiante, eu acho que o resultado do primeiro turno vai ser um resultado, do meu ponto de vista, vai surpreender a todos. Eu tenho sido procurado por deputados, falando, Rodrigo, temos que votar logo a matéria antes do recesso. Essa semana que passou, eu recebi muitos deputados, pelo menos 30 deputados vieram com o mesmo discurso pedindo que a gente vote a matéria. Então, se há um sentimento de parte que vem espontaneamente, significa que há um ambiente no parlamento para que a gente consiga votar essa matéria. Então, e como nós não liberamos, né, e avisamos de forma com bastante antecedência que nós não liberaríamos os parlamentares essa semana, eu tenho certeza que a gente vai ter um quórum alto. O ideal é que tenha um quórum acima de 490 deputados para não correr nenhum tipo de risco.